Tá, e de onde parte essa filosofia? Ele parte da resolução de um problema universal. Tá? Então a ideia do Samkhya é que através do conhecimento, do discernimento do universo, discernimento do quê? Do aquilo que é transcendente, aquilo que é imanifesto e aquilo que é manifesto. Você diferenciando tudo isso faria com que você tomasse consciência da sua própria natureza. E esse processo de tomada de consciência levaria à quebra do ciclo da dor universal. E a dor universal, ela é baseada em 3 elementos, que é chamado de Dukkhatraya. A adhyatmika, tá certo? Que são aquelas de causas intrínsecas. Tá? Desordens do corpo, desordens da mente, carências físicas, emocionais, carências mentais. Então é algo a ver com você mesmo. A adbhaudika, o sofrimento causado da sua relação com o mundo externo, com os outros seres vivos, sejam eles animais, seres macroscópicos, microscópicos ou objetos inanimados. Então, é a sua relação você com o resto do mundo. E a Adidaivika, de Deva, Daivika, que são aqueles que eram relacionados aos deuses, mas que hoje nós sabemos que são de causas naturais. Uma enchente, um terremoto, um desastre atmosférico qualquer, um cataclisma. No passado, isso eram os deuses que causavam, né? Portanto, ele percebe que existe o sofrimento universal. E inicia, então, a sua análise sobre o que é manifesto, o que é manifesto e o que é o conhecedor. Tá certo? E ele parte justamente desse estudo porque ele percebe que as escrituras, por si só, elas são incapazes de trazer a revelação necessária, o insight necessário para que você quebre o sofrimento. O ritualismo em si, ele não era aquilo que ia resolver. Então ele inicia esse estudo e ele percebe que o universo ele parte de uma dualidade. E essa dualidade é a consciência, ou conhecedor, que ele chama de Purusha, e a natureza, a Prakriti, ou também chamado de Pradhana, que é a essência material de onde o universo provém. Tá? E existe a consciência e existe algo material que se manifesta, tá certo? E que esse material que se manifesta, ele se manifesta em prol da consciência, em prol do conhecedor, em prol do Purusha. Então, esse é outro princípio de que para o Samkhya, o universo ele existe e existe em prol da natureza. E esse vínculo com a natureza é o que gera o sofrimento. A partir do momento que você toma consciência de sua própria natureza, imediatamente, mesmo agindo no universo, você quebra o vínculo que faz com que você agregue valor às coisas que não têm valor. E imediatamente você torna-se livre dos seus condicionamentos e livre aí do renascimento. Por que o Purusha e a Prakriti se relacionam, né? Tem explicação. Ele fala que isso existe e são eternos. Mas o que ele fala? Esse vínculo pode ter um fim. E com o fim desse vínculo, o vínculo do sofrimento. E nesse estudo, ele elabora um conjunto de enumerações da manifestação da natureza. E a natureza ela se manifesta por quê? A Prakriti se manifesta por quê? Se manifesta pela presença do Purusha. Purusha, quando a Prakriti se une, a Prakriti que tem seus atributos, que são chamados de gunas, entra em desequilíbrio, e esse desequilíbrio fazem com que o universo passe a um processo de manifestação. Os gunas são 3, Sattva, Rajas e Tamas. Sattva quer dizer aquilo que é real, aquilo que é existente. Rajas, aquilo que é colorido. Colorido por quê? Pela paixão e pelo movimento. E Tamas é aquilo que é engendrado por escuridão e ignorância. Tá? Isso não quer dizer que Sattva é bom.
Tamasa é ruim. Não, os três são importantes para que você esteja aqui agora funcionando em perfeição, tá? Até para que seu corpo esteja equilibrado e saudável, os três têm que estar em equilíbrio e funcionando com perfeição. Se um deles não tiver, o corpo se desagrega. Tá? Exato. E os gunas estão em tudo. Então é o desequilíbrio dos gunas que vem da associação do Purusha com a Prakriti que faz com que o universo se diferencie. E nessa diferenciação da Prakriti, seu primeiro evoluto é chamado de Buddhi, ou Mahat. É muito interessante que quando Mahat está associado a Ahamkara, que é o ego, ele chama Buddhi. Quando ele está sem, ele chama Mahat. Porque seria como uma inteligência universal. E essa inteligência universal, quando ele é empacotado na próxima evoluto da Prakriti, que é a Ahamkara, ele é diferenciado no indivíduo. Então, quando você, durante o processo meditativo, você extrapola a Ahamkara, ou seja, quando você fixa o movimento da mente e quando a mente para, a sua relação entre o externo e o interno desaparece. E nesse desaparecimento da relação entre externo e interno, o ego se desfaz. Sobra o quê? Uma inteligência universal, Buddhi. Então, é muito lindo como Samkhya ele descreve o processo meditativo. Porque ao entender o Samkhya, imediatamente você entende o que acontece. Então, 3 evolutos vindo da Prakriti. Buddhi, a inteligência universal, Ahamkara, o princípio de individuação que cria as entidades no mundo, né? Entidades tanto sencientes quanto não sencientes. E a partir daí você tem uma divisão no Samkhya clássico. Uma divisão, que é o movimento da criação do mundo externo, que é Tamatras e Bhutas, e a criação do mundo interno, Manas, que é a tela mental, e a sua capacidade de fazer atenção seletiva. E justamente esse Manas é o que faz a interface entre os órgãos dos sentidos, 5 órgãos dos sentidos e 5 órgãos de ação. Todavia, quando você pega o Samkhya dualista, a ideia dele é prático. É mão na massa, é isto, gente. Precisamos resolver esta equação. Nos identificarmos com a nossa essência pura, que já é livre. E ao fazer isso, as nossas relações com o mundo tornam-se relações livres. Livres do apego, livres do medo e livres do desejo. Portanto, nós nos tornamos pessoas mais aptas para viver, amar e trabalhar.